Estamos conversando hoje sobre o tráfico de pessoas. Na audiência pública da Assembleia Legislativa sobre o tema, foram ouvidos gestores da Secretaria de Estado de Defesa Social, além das polícias federal e civil. A preocupação cresce com a Copa do Mundo no país. Levantamentos demonstram que 150 mil pessoas foram traficadas nas Copas da Alemanha e da África do Sul. Pelo menos 800 mil pessoas são traficadas por ano no mundo, de acordo com a Organização Internacional de Migrações. Um crime rentável que movimenta cerca de 32 bilhões de dólares e só perde para o tráfico de drogas e armas. Segundo a ONU, o Brasil ocupa a 6ª posição no mundo em casos de tráficos de pessoas, vítimas de exploração sexual, de casamento servil e de venda de órgãos. Um crime de difícil identificação. Ele é extremamente invisível, em primeiro ponto, porque há o consentimento da vítima, mas eu gostaria de deixar claro que este consentimento ele é irrelevante, porque na verdade a vítima ela aceita uma proposta enganadora. Existe uma fraude nessa proposta e que ela só vai ser descoberta quando ela já está no local de destino. Em Minas, o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas reúne 23 instituições. Em 2012, foram recebidas 34 denúncias. 18 foram confirmadas, envolvendo 175 vítimas. Serão realizadas audiências públicas em cidades do interior para esclarecer a população e as autoridades locais sobre os riscos do tráfico de pessoas. Segundo a ONU, dos 32 bilhões de dólares anuais obtidos com o tráfico humano, 85% são lucro da exploração sexual de crianças e adolescentes e mesmo da prostituição. Quando a gente fala do caso da exploração sexual, por exemplo, aí já são outras condicionalidades, né? Porque aí é bom entrar um pouco nesse tema também, até para diferenciar um pouco, né? Porque a prostituição no Brasil, ela não é crime, né? E há uma certa confusão dos movimentos, das instituições públicas, né? Enfim, de toda a sociedade como um todo, de que prostituição é tráfico de pessoas. Não é. Prostituição não é crime, nem no Brasil e nem na grande maioria dos países signatários do Protocolo de Palermo. Então, prostituir não é a questão para elevar o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é configurado quando há a exploração da prostituição. Aí sim. Para fins lucrativos. Para fins lucrativos. Deputado João Leite, no bloco anterior, o senhor citou alguns números de pessoas traficadas nas últimas 2 Copas do Mundo. Como que acontece esse tráfico e qual que é a preocupação aqui com o nosso país? Bom, lamentavelmente, durante a Copa do Mundo, há toda uma venda de um turismo, né, um determinado turismo. No caso da Alemanha, aconteceu isso. Na Alemanha, a Europa, né, aquelas diversas fronteiras, facilitou muito. E olha que a Alemanha é um país que acompanha muito a questão da segurança, mas nós tínhamos 40 mil pessoas traficadas dentro do território alemão durante a Copa do Mundo na Alemanha. Depois veio na África. E aí houve uma pressão muito grande da FIFA. Muitos não queriam ir à África por causa do medo da AIDS. E aí muitas mulheres foram levadas para a África naquele momento para garantir esse turismo na Copa do Mundo conjugado com um turismo sexual. E aí eu falo da preocupação com o Brasil, né? Lamentavelmente, nós vamos ao exterior e vemos muitas vezes a maneira como que o Brasil é vendido, né? A exposição das mulheres brasileiras, a expectativa de muitos que chegarão aqui no Brasil e que aqui é uma avacalhação total, não é? E chegam, portanto, no Brasil e aí as nossas crianças ficam completamente vulneráveis a essa situação. As nossas adolescentes totalmente vulneráveis a essa situação. Então nós corremos o risco durante esse tempo de haver esse tráfico interno, não é? Para as sedes das Copas do Mundo, as cidades onde estarão esses países que virão. Você imagina que nós temos uma possibilidade, se a Alemanha chegar na final da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, no Maracanã, de termos naquele dia a descida de mais de 1000 voos provenientes da Europa no mesmo dia no Galeão.
o que não tem capacidade, eles vão ter que buscar uma outra alternativa, com Santos Dumont ou outra coisa, né? Então, o Brasil, nesse momento, é o foco. O Brasil, nesse momento, e nós, lamentavelmente, não estamos vendo uma estrutura para enfrentar o que nós vamos encontrar durante esse tempo. A outra questão muito importante durante as Copas do Mundo que acontecem é a diversidade de pessoas que vêm. Eu apelei algumas vezes na Comissão de Segurança Pública, André, para os representantes da Polícia Federal que vinham, eu pedia para eles, eu quero a foto dos traficantes internacionais. Eu quero a foto para a gente colocar em todos os terminais rodoviários, eu quero a foto para colocar em Belo Horizonte, colocar nos aeroportos. E eles sempre dizem que Belo Horizonte não é uma preocupação, Minas Gerais não é preocupação. É sim, não é? André lembrou bem aqui, nós temos 25% da malha rodoviária federal. Nós fazemos divisa com 6 estados. Entrou pelo Mato Grosso, já chega em Minas Gerais logo ali pelo Triângulo. Portanto, é dessa maneira que se dá especialmente. Além da questão da exploração sexual, né, e aí nós não sabemos qual que é a consequência disso, né, depois de você tirar a pessoa de casa, as nossas adolescentes vão ficar à mercê disso, nós temos uma outra questão que é a vinda de pessoas, a vinda de pedófilos, sem identificação para o país. Os estrangeiros são bem-vindos? São muito bem-vindos, mas os pedófilos, aqueles que fazem parte de rede internacional de exploração sexual de crianças, de mulheres, eles não são bem-vindos no Brasil. Nós temos que saber quem é que está vindo, nós temos que conhecer as pessoas. Aqueles que fazem parte das redes transnacionais de tráfico, de roubo de órgãos, que muitas vezes nós encontramos crianças brasileiras que foram operadas, retirados um rim e devolvido para a família. Nós não queremos esse tipo de pessoa no Brasil, por isso a fiscalização ela é fundamental. André, no bloco anterior você disse que o combate ao tráfico está baseado nesse tripé, né, de prevenção, acolhimento e punição. O que é possível fazer para prevenir? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa até a Copa do Mundo? Sim, algumas coisas já estão sendo feitas e nós temos que aproveitar estes momentos, quem sabe motivados por um mega evento, para estruturar uma política pública permanente. Porque, como bem disse o deputado João Leite, a Copa do Mundo acentua o problema, mas ele é permanente, ele permanece. Eu diria que nós temos, e é importante o telespectador saber que a Assembleia Legislativa não está simplesmente aqui debatendo conceitualmente o problema. Nós tivemos uma ação muito ativa, o deputado João Leite participou ativamente também, no sentido de incidir nas leis orçamentárias e no planejamento do Estado. O Estado lançou recentemente por decreto o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento, o decreto 46.439, do dia 12 de fevereiro. Uma articulação que já estava ocorrendo entre vários órgãos públicos, não só vinculados ao governo do Estado, mas também o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o deputado João Leite acompanha, e também a sociedade civil. Você tem hoje uma formulação de um programa estadual de enfrentamento. Nós precisamos ter um programa que abarque as diversas modalidades do tráfico de pessoas. Você já tem em funcionamento um núcleo de atendimento. Você tem o DISC 180 para a denúncia. Existem propostas para o ano da Copa de você massificar as campanhas de prevenção. Muitas vezes as pessoas são enganadas. É prometido para ela uma realidade que não vai ser compatível com a dignidade humana. Ela é enganada, ela é cooptada, ela é manipulada. Então a Assembleia Legislativa, através de emenda popular solicitada pelos militantes desta causa, destinou 450 mil reais para estas campanhas. 100 mil reais para criar no aeroporto de Confins um posto de atendimento humanizado
ao migrante. E nós estamos acompanhando esse conjunto de ações, até porque a Assembleia incluiu na Lei Geral da Copa Estadual a obrigatoriedade de campanhas preventivas, também contra o trabalho infantil, a exploração sexual. Então nós estamos agindo para deixar uma política pública estruturada, que depende de muita integração interinstitucional. O deputado João Leite mencionou. Muitas vezes são redes internacionais e elas estão por aí. Então nós precisamos identificar essas redes. Agora, a subnotificação dos casos existe. Então nós temos que estimular as pessoas que desconfiarem, que tiverem algum indício. Elas podem fazer a denúncia anônima, que a polícia, né, e os mecanismos investigativos vão apurar. Mas eu queria até cumprimentar, né, a coordenadora do programa, a Ariane. Existe hoje uma articulação para que esta política pública, né, hoje é vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social, avance no Estado. A participação da sociedade é muito importante, porque muitas vezes, o deputado João Leite falava com sua experiência, nós podemos ter, João, aqui no Brasil, talvez o fluxo inverso da África do Sul. Talvez as mulheres daqui, as adolescentes, sejam ludibriadas, enganadas, para voltarem com alguns turistas inescrupulosos que possam, né, vir aqui não para assistir um belo espetáculo de futebol, mas aproveitar o mega evento e esse fluxo interno para as sedes, para das sedes serem transferidas, né, traficadas para outros países. Então, acho que essa é a preocupação. Aí entra, André, aquela questão do casamento servil, né? Ou casamento cultural, né? Quer dizer, que é indesejado. Por que ele é indesejado? Muito próximo aqui nós temos o Suriname. O Suriname hoje, ele é um país, eu não sei se já tem maioria muçulmana ou não. Nós temos preconceito, o Brasil tem preconceito com muçulmanos? De jeito nenhum. Mas as pessoas têm que entender que o muçulmano tem 4 esposas. E muitos surinameses estão vindo ao Brasil e se casam no Brasil. Quando a brasileira chega no Suriname, ela é a 4ª esposa de um cara. Isso quer dizer, é uma situação... E lembrando que o Suriname é uma espécie de entreposto para a Holanda. Claro. A Holanda é um dos países, Holanda e Espanha são países suíços que traficam principalmente mulheres para fins de exploração. E geralmente a rota passa a ter uma escala no Suriname. Veja como é que foge da possibilidade da autoridade. Você está saindo do Brasil? Estou saindo para casar. Perfeito, ora, tá? Legalmente perfeito. Quando chega lá, é uma situação totalmente diferente do que as brasileiras estão acostumadas. Ela é a 4ª, é a 3ª ou é a 2ª esposa numa família. Imaginem, eu me lembro de uma autoridade no Suriname brasileira, qual que é a orientação que ela podia dar? Fuja. Fuja. Porque como que o Brasil pode intervir numa questão dessa? Ela é legal naquele país. Então, é uma questão cultural, religiosa e que foge muitas vezes da possibilidade das autoridades. Por isso que até a doutora Cristina Tcheli colocou, e o deputado André Quintão acaba de colocar, a questão do consentimento ela é irrelevante. Eu consinto casar com tal pessoa, mas eu não sabia que tinha essa cultura lá. Em outros lugares, por exemplo, você tem uma supremacia masculina. O homem tem todo o direito sobre a mulher e sobre os filhos. E de repente, lá naquele país, que o André lembrou, né? Pode acontecer isso na Copa do Mundo. Eu quero casar com você. E não explica que ele é de um país que ele tem supremacia absoluta sobre a mulher e sobre as crianças. Um belo dia ele resolve, não quero você, você fica aqui e os filhos todos nossos são meus, não são seus. Ela vai à autoridade, a autoridade não legalmente é direito dele. O Brasil não pode fazer absolutamente nada. Nós temos vários casos desses, de mulheres que casaram dessa maneira, voltaram, hoje sequer podem visitar os filhos. O Brasil muitas vezes tenta intervir as autoridades brasileiras. Eu tenho um caso, eu não posso citar os nomes, mas essa pessoa, ela hoje tem autorização por intervenção do governo brasileiro de visitar a filha naquele país. Só que a menina não fala mais português.
e ela não fala a língua da menina. A menina simplesmente a desconhece. Ela viveu lá, sofreu lá, foi expulsa do país e só pôde voltar ao país por intervenção do governo brasileiro. Zé, e como fazer com que essas informações cheguem até a população? A pessoa que vai estar ali, às vezes perto do estádio, participando do jogo, como alertar? Pois é, Natália, aí que, quando, né, o deputado João Leite e eu aprovamos, inclusive na rodada de negociações do Plano Plurianual, destinar prioritariamente R$450 mil para as campanhas de prevenção, exatamente nesse sentido. Porque a questão do consentimento, ela de fato é muito relativa. Você chega, geralmente as mulheres que são aliciadas são solteiras e com nível de escolaridade médio. Não tem um nível alto de escolaridade. Então, são pessoas que muitas vezes são desinformadas. Então, você tem um contato com um estrangeiro que vai oferecer para ela, né, um emprego numa boate, para ser modelo, para fazer, né, serviços domésticos, ou mesmo, muitas das vezes, né, vende uma imagem, né, de uma oportunidade aí de trabalho que inicialmente não tem nada a ver com exploração, abuso sexual, no caso com a própria prostituição. Mas ela sai de um país, chega em outro, e lá ela é colocada quase que sob cárcere privado. Se ela não prestar determinado serviço, ela não tem condição de retornar. Então aí configura exatamente essa ação coercitiva e de cárcere privado. Então, é muito importante que essas modalidades sejam apresentadas, óbvio, de maneira didática, pedagógica, massivamente. A questão do trabalho infantil nos preocupa na Copa do Mundo, né? A questão que o deputado João Leite mencionou desse fluxo inverso. Então, nós estamos preocupados com... Porque muitas vezes, até a grande mídia ajuda nisso aí, está preocupado com o atraso da obra física, está preocupado com a situação da arena. É lógico, você não faz Copa do Mundo, mas as arenas, tenho certeza, todas vão ficar prontas. As obras de mobilidade podem todas não estarem prontas, mas boa parte pós-Copa vão ficar prontas. Agora, nós estamos tratando aqui de um legado negativo que pode ocorrer envolvendo seres humanos, se o poder público também, em todos os níveis, não tomar as suas atitudes em parceria com a sociedade. A sociedade tem que dizer isso, tem que alertar. Muitos brasileiros estão alugando seus imóveis, vão receber os estrangeiros. Não se trata aqui de nenhuma aversão. Pelo contrário, né? Que bom que o Brasil tem essa capacidade, né, de interação, de acolhimento. Isso é muito bom, né? Vai ser ótimo. Agora, em todo meio existem pessoas, aproveitadores, né? São mercadores, né? São comerciantes. Isso é uma indústria. A indústria do tráfico de pessoas movimenta anualmente um orçamento completo do Estado de Minas Gerais. 32 bilhões de dólares. Então, o caminho, Natália e telespectadores, ampla campanha de prevenção e denúncia. E o poder público estar preparado para dar prosseguimento à denúncia, porque a denúncia tem que ser acompanhada de investigação, punição e resgate da pessoa traficada ou em vias de... O Congresso... Para a gente encerrar, mais a sua palavra. Eu queria só dar uns dados rapidinho. O Congresso Nacional está com uma CPI do tráfico de pessoas. E eu queria lembrar que, recentemente, essa CPI ela tratou da questão da adoção irregular em Monte Santo, na Bahia. Olha a pessoa que intermediava, chama-se Carmen Kickerhofer Topschau. É a pessoa que intermediava essa adoção internacional. Nós temos, análogo a escravo, um policial militar mineiro, né? O nome dele é Amâncio, ele faz isso aí. E temos, recentemente, o caso das 3 modelos brasileiros que saíram do Brasil para seguir a carreira de modelo internacional, acabaram na Índia, sendo submetidos a assédio moral e assédio sexual, cárcere privado e servidão por dívida. O deputado André Quintão lembrou, não sai nunca mais, você me deve e vai ficar lá. É confiscado o passaporte da pessoa, ela não tem dinheiro para voltar. Eu acredito, Natália, André, só uma grande rede contra essa rede.
uma rede com os nossos conselhos tutelares, os conselhos de defesa, uma capilaridade no estado todo, com uma divulgação maciça para esses conselhos. Eles têm que agir nesse momento. Nós vamos proteger as nossas crianças, Conselho das Mulheres, todos unidos, uma rede muito forte, né, com a Assembleia Legislativa, para enfrentarmos esse mal. Ele vai acontecer, lamentavelmente. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no estúdio e a você de casa que nos acompanha. Qualquer informação sobre o Assembleia Debate é só acessar a página da Assembleia na internet, almg.gov.br. Te espero no próximo programa. Até lá!